Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Bobby Fischer foi um dos jogadores mais talentosos da história do xadrez, com certeza. Também um jogador muito polêmico, um jogador de personalidade própria. E assim como o Paul Morphy, um certo dia ele falou: não quero mais jogar, e saiu do xadrez mundial. Magnus Carlsen não foi tão radical, ele fala que ainda gosta de jogar, ainda joga torneio. O Carlsen só não quer jogar mais as partidas clássicas, as pensadas, né? Acho que ele cansou, desde criança também, não sei. Acho que ele cansou. Deve ser um estresse absurdo, ainda mais no circuito mundial, né? Defender um título, né? Com mídia, com tudo, vários dias, estresse e tal. Não deve ser fácil, não. Desde 2013, né? O Magnus Carlsen, ele já tá deixando pra quem merecer. Vamos ver, esse ano vamos ter Mundial, entre de candidatos e Mundial vai ser um ano incrível, 2024. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nessa partida, em algumas, eu trouxe duas partidas do Bobby Fischer contra Robert Wade, mestre internacional, muito talentoso, escritor de livros, um cara e tanto, ganhava vários torneios. Então, e também é detentor de alguns recordes. E um deles, infelizmente, é um recorde de perder. Ele jogou uma simultânea contra 30 pessoas de 14 anos de idade, numa escola. E ele perdeu quase todas. Ele não ganhou nenhuma. Ele perdeu quase todas, empatou algumas. Então, infelizmente, ele tem esse recorde, né, de uma simultânea muito mal sucedida. E, no entanto, foi provavelmente um dia ruim, uma fase ruim, né? Porque é um grande jogador. Então vale esse ensinamento para todos nós, né? Às vezes a gente tem ali um fiasco, né, em alguma coisa, fala, calma, né? Esse Robert Wade é um jogador e tanto. Por isso até que, inclusive, eu trouxe essa partida contra Bobby Fischer, que ela é demais. As duas que a gente vai ver aqui agora. Bobby Fischer, quem gosta, tem as peças brancas e abre a partida com o peão do rei E4. Temos aqui E5, cavalinho F3, cavalo C6. Bispo B5, abertura Rui Lopes. A6 ataca o bispo vem para casa de A4, o cavalo em F6. A defesa morfe por enquanto, Roque coloca o rei em segurança. Bispo vem para E7, torre E1 protege o peão. B5 ataca o bispo, lance automático. Roque foi jogado C3. E aqui, esse lance dá para lutar no futuro, depois de D6, você pode lutar contra cavalo A5, mantendo o bispo no jogo. Além de dar suporte para o centro. As pretas seguem com D6, protegendo o peão, dando liberdade para o cavalo poder jogar e ameaçando também bispo G4, influenciando aqui o controle das casas centrais, por isso H3. Dama D7 segunda partida, Bobby Fischer segue com D4 estourando tudo no centro, torre vem para casa de E8, cavalo de bem D2 e aqui bispo em F8, sai da frente da torre, promete ataque para cima do peão central. Por isso Bobby Fischer nessa posição joga com D5 atacando o cavalo volta para E7 e o Fischer segue com manobras típicas de cavalo na Rui Lopes. Cavalo vem para F1, G6 já frustra a casa de F5 e aqui C4. Vamos ver qual que é o plano do Bobby Fischer. Bispo vem para G7 e C5. Uau! O que o Bobby Fischer está fazendo aqui? Enfraquecendo a defesa do peão central. Cavalo H5 sai da frente do peão de F. Protege o peão central, ameaça capturar. E também está de olho na casa de F4. Excelente lance. Bobby Fischer segue com A4, tentando quebrar a estrutura de peões. D por C5, temos A por B5 e agora este peão está cravado. Portanto, bispo B7 foi jogado e agora mais trocas. Peão toma, bispo toma. E aqui, bispo em E3 foi jogado pelo Bobby Fischer, colocando pressão para cima do peão de C5. Esses peões aqui viraram alvos. C4 foi jogado pelo Robert Wade. Que grande jogador. Olha, você chegar aqui no lance 20 contra o Bobby Fischer em igualdade, meus amigos, né? Mestre internacional, não tem nem o que falar. O jogador de primeira qualidade. Bispo A4 foi jogado agora pelo Bobby Fischer. Cuidado com este ataque poderoso. Bispo B5, único lance da posição. Temos trocas, bispo toma, dama toma e o Bobby Fischer agora segue colocando pressão nos alvos da posição, conecta as torres, F5, tenta o contra-jogo na ala do rei, temos trocas, torre toma, G4, exclama aqui pelo Bobby Fischer, ataca o cavalo e o peão. E aqui tem táticos, olha só, F por E4, capturando o peão e atacando o cavalo. Robert Wade jogando demais.
Dama por E4, o cavalo vem em segurança com o tempo sobre a dama, atacando o peão central várias vezes. E agora Bobby Fischer. Dama por E5, único lance, captura o peão central, cai também o peão central. Opa, pendurou o cavalo, nada disso, aqui é calculeira da braba. Dama por E7 foi jogado, dama em F3, dama em E6 com cheque, joga o rei para uma posição mais desfavorável. E aqui o Fischer segue com bispo D4. A posição ainda segue com equilíbrio, segundo os computadores, mas olhando assim da perspectiva humana, parece que está um pouco mais fácil jogar de brancas. As brancas não tem nenhuma vulnerabilidade, tem um peão de H3 aqui, né? Tem um peão de H3 caindo. Vamos ver, mas agora não dá tempo, né? O bispo aqui, o cavalo está defendido, não está suficientemente defendido. Dama por H3, perde o cavalo. Por isso, torre F8 e agora quem sabe vai capturar o peão. Mas agora Bobby Fischer segue com torre E3, atacando a dama, protegendo o peão de H. A dama atacada sai para a casa de B7. E aqui, então, o Bobby Fischer consegue finalmente capturar este peão enfraquecido. O alvo, dama por C4, foi jogado. Bobby Fischer, não tem jeito, ele saiu dessa história aqui com um peão a mais. Cavalo D5 foi jogado, torre B3, ataca a dama. E a dama tem que continuar defendendo o cavalo. Portanto, o cavalo B6 foi jogado, também seria possível dama em A8. Cavalo B6, Bobby Fischer segue com trocas. Temos bispo toma, rei toma e aqui dama D4. Centraliza a dama, cheque, rei G8, cavalo vem para o jogo, cavalo E3. E torre F7. Aqui a gente já começa a perceber uma falta de cooperação, uma falta de harmonia aqui. Um cavalo que não pode se mexer, uma dama muito mal colocada aqui. Tudo bem, tem essa diagonal, mas só... A dama pode ser muito mais, ó, compara com essa atividade, né? Essa aqui é uma atividade mais monstruosa, né? Ela tá aqui no centro. G5 foi jogado pelo Bobby Fischer, dando a casa de G4 pro cavalo. Que lance, hein? H5, temos aqui torre D3. Dama vem para F3 com um contra-jogo. E agora Bobby Fischer? Bobby Fischer, o que jogar nessa posição, né? Se você quiser dar pause aqui nessa posição, por que o Bobby Fischer deixou ele jogar esse lance aí? Dama F3, pode abandonar agora? Nada disso, eu espero que você tenha encontrado o bonito lance aqui do Bobby Fischer. Cavalo G4, é isso, é isso! Esse lance protege em F2 duas vezes. Esse lance protege em H3. Esse lance ataca a dama e esse lance traz o cavalo. Caraca, acabou, né? Vamos ver ainda. Robert Wade segue na luta. H por G4, trocando a dama por um cavalo e uma torre. Torre toma, peão toma. Segue na luta. Bobby Fischer segue com dama em E4. Pressiona o peão, pressiona esse peão. Rei G7 protege dama em E5, centraliza com tempo. H4 segue Bobby Fischer. Rei H7, B4 dispara o peão. Cavalo vem para C4, dama atacada E6, dá um duplo. Aqui o cavalo volta para D6. Mas depois de simplesmente B5, meus amigos, Robert Wade abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Essa partida aqui, ela realmente é espetacular na carreira do Bobby Fischer, né? Mostrando o seu altíssimo nível. Partida que aconteceu no ano de 1960. E aqui abandonou porque não dá mais. O cavalo não pode capturar o peão porque ele está amarrado na defesa da torre. E aqui uma possível continuação seria a torre G7. Mas Bobby Fischer está jogando B6, tentando desviar a defesa do cavalo. E o cavalo vai tentar escapar. E aqui H5 está chegando com todo tipo de ataque. Por exemplo, C por B6. Poderia seguir desta maneira. Dama em H3 com cheque. Rafa, não ia seguir assim a partida. Não foi por isso que ele abandonou, né? Não foi por isso que ele abandonou. Poderia seguir de milhares de formas diferentes. Mas aqui já é o suficiente para a gente ver uma forte vantagem aqui para as brancas, né? Vamos dar uma olhada no relatório antes de seguir para a próxima partida que eu trouxe. E a gente vai olhar agora a próxima na perspectiva do Robert Wade, tá? Vamos fazer aqui uma homenagem ao mestre internacional Robert Wade, que tem essa, né, ficou com esse recorde, não é nem fama, é recorde, aconteceu de fato, né? O fiasco da simultânea. No entanto, vamos fazer justiça aqui, é um grande jogador da história. Ele já
partiu aqui, né? Já faz acho que uns 13 anos que ele já foi embora aqui do nosso planeta, mas vamos fazer uma homenagem póstuma a ele, ele merece. Afinal de contas, dias ruins são possíveis a todos nós, o que não significa que sempre será o que existe uma mancha, né? 95,4% de precisão para Bobby Fischer, 89,2% aqui para o Robert Wade. A gente vê Bobby Fischer realmente é sensacional, né? E agora vamos para mais uma partida. Antes, você também pode jogar contra o Bobby Fischer, sabia disso? Eu tô falando aqui do aplicativo XB Pro. A gente tem aqui 34 cursos, eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Consigo. 34 cursos e um dos cursos aqui em táticas jogue contra Bobby Fischer. São 25 aulas aqui, eu vou mostrar uma delas para você ver que legal, né? Você tem aqui um coach virtual. Esse coach virtual te dá feedback lance a lance, tá bom, Rafa? O que você tá fazendo aí? A tela tá se mexendo? Faz parte do jogo isso? Não, tô só mexendo no layout aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. Aqui você tem 25 aulas com o coach virtual. Então, primeiro aqui, já explica onde é que é, ó, Russell Carbonell, né? Aqui a gente vai jogar junto com o Ross Carbonell, tá? Para derrotar o Bobby Fischer, ok? Como você avalia a situação? O último lance de Fischer foi bispo por C7, capturando o peão preto. Quais são as opções das pretas e como eles devem responder? Bispo por C7 atacou aqui a nossa torre e agora pretas jogam. Se você quiser dar pause aí nessa posição e tentar encontrar, né? Esse aqui é um exercício de tática, né? Comentada com feedback lance a lance. E eu espero que você tenha encontrado aqui, ó. É uma partida real, hein, galera? Imagina que você tá jogando aqui contra o Bobby Fischer e você tem a oportunidade de ganhar do Bobby Fischer. Uau! E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance torre por bispo, olha aí, né? Fischer abandonou. Ele de fato jogou isso na partida? Que legal. Fico feliz que você tenha percebido essa jogada. Espero que você tenha preparado algo substancial contra a dama por B7. Então aqui o Fischer abandonou, mas a nossa aula continua. Aqui o computador, né, o nosso coach virtual quer testar se a gente sabe por que esse é o melhor lance, ó. Essa é a única jogada para testar as pretas. Caso contrário, perder um bispo à toa. Agora você vê a jogada para finalizar as brancas? Qual é o próximo lance aí pra gente finalizar? Eu vou dar mais um tempinho. E é isso, que legal, né? A gente desviou a dama aqui para fora da defesa e agora a gente consegue passar o bispo aqui, ó. Notem que quando a gente movimentar o bispo, estaremos atacando a dama e também dando suporte aqui para o checkmate. Portanto, é um lance de arremate, né? Não tem defesa aqui contra isso. Sim, essa é a ideia. Pau, 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 pau. E o nosso coach virtual aí faz toda a análise. E essa é uma das 25 aulas aqui do curso Jogue contra Bobby Fischer, um dos 34 cursos aqui do aplicativo XB Pro na palma da sua mão. Baixe agora, xadrezbrasil.com.br. Fica aí a dica, tá bom? Vamos para a segunda partida do Bobby Fischer. Vamos lá. Temos aqui, então, mais uma vez, Bobby Fischer jogando contra Robert Wade, mas agora vamos mostrar na perspectiva do Robert. Vamos fazer uma homenagem a ele aqui, que essa partida aqui aconteceu 5 anos depois, em Havana, 1965. Bobby Fischer melhor ainda do que antes, hein? Vamos ver se o Robert Wade também tava legal aqui, de negras. Bobby Fischer abre com o peão do rei, temos E5 de novo. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, mais uma Ruy Lopes. A6, bispo A4, cavalo F6, até aqui tá igual a outra partida. Roque, bispo E7, torre E1, B5, até aqui tá igual. Bispo B3, roque C3, até aqui tá idêntica à partida anterior, que seguiu com aquela variante, com D6, H3, ok? Tá bom, lembramos. No entanto, aqui, nessa partida, teremos aqui o Gambito Marshall. Meus amigos, vamos ver aqui o Gambito Marshall. Robert Wade vai para esse lance D5 e esse lance entrega um peão. Porque depois de peão toma, cavalo toma, este peão em E5 está sendo sacrificado, está sendo gambitado e o Bobby Fischer vai para ele. Cavalo por E5 e torre por E5. Só pode ser bom? Bobby Fischer ganhou um peão e, além de tudo, está ameaçando capturar o cavalo. As pretas têm que jogar C6. Por que será que o Robert Wade fez isso? Esse é o Gambito Marshall, um ataque violentíssimo das negras aqui. Olha, se você não souber jogar isso aqui de branca, você está condenado. Você vai perder isso daqui antes do lance 20 e você já vai estar chorando pelo salão. Por quê? Olha só. É muito difícil e as pretas vão explorar a falta de desenvolvimento aqui das brancas. E por que o Bobby Fischer fez isso? Porque ele estudou. Porque ele sabe o que ele está fazendo. E aqui ele segue, então, com o melhor lance, D4. Temos bispo D6. A torre atacada volta lá para E1. E agora a dama H4. Já está quase dando mate. Esse ataque Marshall aqui é terrível.
A partida segue com G3, dama H3, ameaçando mate aqui. Cheque mate em poucos lances. Bobby Fischer tem que fazer alguma coisa urgente. Segue com o lance bispo E3. E aqui, se você não souber esses lances... Olha, não tem muita opção aqui. Você pode tomar... Você pode jogar um dama E2, de repente, para trazer mais uma defesa. Ou bispo E3, que foi o lance jogado pelo Bobby Fischer. Vamos ver. Bispo E3... E aqui o Robert Wade vai para esse lance incrível aqui, ó. H5, meus amigos. Que belo ataque. Dama em F3 foi jogado pelo Bobby Fischer. Ele quer trocar peças o mais rápido possível. Afinal de contas, quem tem material a mais quer trocar peça para amenizar o ataque. Robert Wade sai com H4. Belo ataque. Bobby Fischer vai para bispo por cavalo. E depois de peão toma, cavalo D2. Finalmente as brancas estão conseguindo desenvolver peças. Será que o Robert Wade tem compensação pelo peão sacrificado? Bom, ele tem a típica compensação do par de bispos em posição semiaberta. Vamos ver. É um pouquinho mais sofisticado esse conceito, mas diz que em posições abertas ou semiabertas, um par de bispos pode compensar um peão por um bispo e um cavalo. Vamos ver. Bispo E6 foi jogado pelo Robert Wade. Bobby Fischer segue com bispo F4 propondo trocas. Temos bispo G4 atacando a dama que é defensora do bispo. A dama vem para casa de G2. E agora o Robert vê uma possibilidade de conseguir uma compensação fazendo o quê? Vamos ver se você se ligou aí. É isso mesmo, dobrando os peões, né? Então nós temos dama por G2 cheque, rei por G2. H3 com cheque, joga o rei para uma posição desfavorável. E agora sim, bispo por F4, G por F4. Rapaziada, lance 23, Robert Wade jogou demais até aqui, ele continua com um peão a menos, é verdade, mas a estrutura de peões do Bobby Fischer não é algo para se orgulhar, e temos aqui batalha de peças menores, bispo contra cavalo, vamos ver o que vai dar. Pretas jogam torre de F em D8. Aqui também seria possível jogar também na coluna C, uma outra possibilidade, pensando em alguma ruptura no futuro. Torre F D8 foi a decisão aqui do Wade. Já traz uma proteção para este peão fraco. F3, bispo atacado, bispo E6. Mais uma vez reforçando aqui, bloqueando a coluna E. Tá jogando de maneira defensiva. Aqui, por enquanto, o Robert Wade vai tentar fazer uma fortaleza, será? Vamos ver. Cavalo B3 promete colocar o cavalo no excelente posto. Torre de A em B8 promete contra-jogo na ala da dama. A3 foi jogado, torre B6 já protegendo as casas de E6 e A6 que podem ser atacadas por este cavalo. Bobby Fischer segue com rei F2, o melhor lance da posição, trazendo o rei para o jogo. G6 aqui, vai no espírito da fortaleza. Não dá mais para jogar F5, o bispo está protegendo tudo aqui. Como é que quebra essa estrutura? Bobby Fischer segue com torre 5, tentando sobrecarregar. Rei G7, melhora um pouquinho a posição do rei. Torre de A em E1, dobra. Rei F6, encosta aqui, já traz mais uma defesa. Também dá suporte aqui para a casa de F5. Beleza. Bobby Fischer segue com cavalo A5. Temos o lance torre H8 aqui. O que será que está planejando? Será que é o ataque para cima do peão de F4? B4 foi jogado e agora esse peão ficou enfraquecido. A torre imediatamente muda de ideia, vem para a coluna C. Bobby Fischer traz a defesa do peão. Torre G8. Esse lance parece até um lance de espera. Bobby Fischer segue com cavalo B3, torre A8. Vai meio que esperando aqui o Robert Wade. O Fischer vai procurando uma forma de invadir a posição. Torre D1, G5, lance da coragem, hein? Não ficou em cima do muro aqui o Robert Wade, não. Ele vai pra luta, porque se ele ficar só esperando aqui, pode ser que a coisa fique ruim. G5 não é um lance intuitivo. Não é um lance intuitivo, mas nem aqui, mas nem em nenhum lugar do mundo. Você desdobrar o peão do adversário, né? Abrir um pouco a posição com um peão a menos não é um lance intuitivo, mas é o melhor lance segundo os computadores. Vamos ver por quê. Peão toma, rei toma, torre cheque, o rei volta para F6, torre de E em E1 e agora torre C6. O Robert Wade está apostando todas as fichas no contra-jogo aqui na ala da dama. Torre C1 faz a proteção, bispo F5 e agora o bispo que era um peão, né? Ganhou atividade. Cara, isso é muito legal, é muita coragem do Robert Wade ir para essa linha. Torre de G em E1 e agora a torre G8 ameaçando aqui trazer as peças para o ataque. Bobby Fischer, cuidado. Torre G1 foi jogado e aqui nós temos o lance torre em A8. Também seria possível trocar aqui e melhorar um pouquinho a posição do rei. Mas aqui torre A8 foi jogado, cavalo vem para C5 finalmente. A5, contra-golpe. Bobby Fischer segue com torre A1, faz a proteção. E aqui torre de C, volta para C8, ganha manobra.
Temos torre em A2, torre na coluna G, combate a coluna G, torre G3. E, meus amigos, esse é o lance 44. E aqui o Robert Wade está fazendo a realização de um sonho, porque ele está... Ele não sabe que a posição está em igualdade, ou talvez saiba, né? Mas isso daqui, chegar no Bobby Fischer no ano aqui de 1965, depois de 44 lances numa posição de igualdade, lutada e tudo mais, cara, isso aqui é histórico. Peão toma de C, claro, aqui esse outro estava cravado. E aqui torre H8 traz mais mobilidade aqui para a torre. Bobby Fischer segue com torre G1, volta a torre de H em G8 luta pela coluna. Temos trocas. Torre toma, o rei vem para o final, rei E3, torre cheque, rei F4, torre G8 agora ameaçando torre G2. E aqui não vai poder trocar porque ninguém para esse peão, vai ser promovido. Portanto, o Bobby Fischer tem que tomar cuidado, segue com torre E2, uma casa onde a torre pode ser protegida se precisar. Porque torre G2 foi jogada e agora rei E3 traz a defesa da torre na hora certa. Mais uma vez, não dá aqui... Agora pode até tentar trocar. Esse lance aqui, você pode trocar e encostar com o rei, de repente, né? Por isso, torre G1 foi jogado pelo Robert Wade, mantendo as peças no jogo. A4 pelo Fischer. Peão toma, cavalo toma e torre D1, atacando aqui o peão enfraquecido, ameaçando aqui o cheque seguido de tomar. Por isso, torre B2 foi jogado agora pelo Bobby Fischer. Torre D3, cheque, rei F2, torre por D4. E a posição é interessante porque a gente pensaria em disparar esse peão, mas na verdade o peão está cravado. Caraca! Bobby Fischer segue com cavalo C3. Torre D3, pressiona o cavalo. Cavalo vem para E2, D4, restringe o cavalo. Temos aqui B5, dispara o peão, bispo C8 em tempo de jogar um bispo B7. Cavalo C1 ataca a torre, torre D1, persegue o cavalo. Cavalo vem para B3, torre H1, vai para o contra-jogo, ameaçando ganhar a partida. Por isso, Bobby Fischer segue com rei G3 protegendo. E aqui torre G1 com cheque. E agora, o peão aqui, ó, tá protegido. Bobby Fischer segue com rei F4, mas agora a torre G2 ataca a torre mais uma vez. E agora, como é que faz aqui? Não pode trocar, porque se tomar, ninguém segura esse peão. De novo, continua existindo esse tema. Bobby Fischer segue com torre D2, de forma que o cavalo agora tá protegendo a torre. E aqui, bispo B7. Vocês perceberam o Robert Wade botando pressão no Bobby Fischer? É, meus amigos. Que pressão! A partida seguiu com B6 e agora bispo A8 foi jogado, um lance de espera. Vamos ver como é que segue a partida. Torre por D4 foi jogado, torre por H2 e agora tudo pode acontecer. As brancas têm um peão passado, as pretas também. Torre D6 com cheque, rei E7, ataca a torre. Torre H6 aqui evitando o avanço do peão. Torre B2 ameaça avançar com um tempo sobre o cavalo. Cavalo centralizado foi jogado aqui em D4, H2 salva o peão. Mas depois de rei G3 colando aí no peão, ambos os jogadores concordam aqui no lance 69. Concordam num empate. De fato, aqui é um belíssimo de um empate, porque aqui você pode... Uma possível continuação aqui é simplesmente promover, por exemplo, aqui... Tá na vez das pretas, né? Pode simplesmente aqui promover. Esse peão aqui já tá caído mesmo. Aqui, enfim, cavalo F5 dá cheque, mas não faz nenhum sentido. Aqui você pode simplesmente tomar. E esse final é equilibrado. Mesmo que se troque as torres daqui a pouco e você sacrifica o bispo no peão se quiser. Rei e cavalo não ganham contra rei. E da mesma forma as brancas podem sacrificar no peão. Ou seja, nenhum dos lados consegue forçar uma vitória aqui. A não ser que você faça alguma besteira, né? Um rei F8 aqui leva mate, né? Ou mate forçado aqui. Tem um mate forçado aqui, hein? Mais forçado que isso aqui não existe. Cuidado, dá pra perder posição empatada, hein? É mais comum do que você pensa. Agora é o seguinte, meus amigos. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Justiça seja feita ao Robert Wade, né? Que fez esse recorde aí de perder, né? 30 simultâneos, não ganhou nenhuma partida e perdeu a maioria, né? Mas é um grande jogador. Deu pra ver por essa partida, né? Um cara que bota pressão no Bobby Fischer e faz o Bobby Fischer ter que ficar se defendendo. No mínimo é um bom jogador, né? No mínimo. É realmente um jogador muito forte. Então fica aí a nossa homenagem ao Robert Wade. E aqui o relatório do chess.com mostra uma precisão absurda dos dois jogadores. 94.7 para o Robert Wade, 94.6 para o Bobby Fischer. Olha, se tivesse tecnologia na época, ele até podia falar, olha, eu fui até um pouquinho mais preciso que o Bobby Fischer nessa partida, né?
Mas é isso, meus amigos. Fica aí esses vídeos aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo, tá bom? E lembrando, hein, galera, quer melhorar no xadrez? Entra lá, xadrezbrasil.com.br. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!